Boa tarde. Oi, Clau. Oi, Sara. Oi, Gi. Boa tarde, Bruno. Gi, me confirma se você tá me ouvindo bem aí. Que bacana, Clau. Adorei que você apareceu. Boa tarde, Rosa, Fernanda. Oi, Lelê. Deixa eu chamar aqui a Dani. Eu acho que ela ainda não entrou. Oi, Maurício, boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde. Prazer ter vocês todos aqui com a gente. A gente só tá esperando uns minutinhos pra Daniela chegar e dá tempo do pessoal chegar também. Bruno, eu acho que a Dani ainda não conectou, então não consegui chamar ela ainda, tá? Deixa eu arrumar a altura aqui da câmera. Acho que ficou um pouco alto. Tema muito relevante hoje. Vamos falar sobre carreira. Vai ser muito bacana. Boa tarde, Simone. Tudo bom? Dá mais uns minutinhos, pessoal chegando. Ainda não são nem 4 horas. Tá bom, Cris? Convida que vai ser bem legal. Até já. A Dani chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Dani. E tudo bom? Tudo e você? Boa Também. tarde. Boa tarde. Eu tentei entrar uns minutinhos mais cedo, mas eu estava em uma outra apresentação também. Obrigada Tranquilo. por me receber. Imagina, será que a gente consegue adicionar o Bruno? Bruno, vê se você consegue mandar o convite. Ele vai entrar também, né? Eu acho que não, Mário. Eu acho que a gente Não? tinha combinado que hoje não ia. A gente Ah, eu pensou. entendi que ele me disse que ia. Eu acho que eu fiz Ah, tá, confusão, não. então. Eu não sei. Do último teste a gente não tinha conseguido. O último teste ficou eu e você. Ah, então tá ótimo. E eu acho que ele não. Do último teste, acho que ele não conseguiu. Ah, ele me falou que tentou encaminhar aqui. É, Vamos. vamos ver, eu não recebi nada. Deixa eu ver se eu consigo chamar mais alguém. Não, acho que vamos ser, acho que não. Vamos nós duas mesmo. Ó, ele falou que acabou de encaminhar, mas acho que não vai. É, não recebi nenhum convite, não. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar? Eu sempre espero uns 5, 6 minutinhos. Tá ótimo. Muito, muito bem, muito bom estar aqui. Então, eu estava em uma reunião agora que eu tive que pedir licença para sair no horário exato, tinha muitas perguntas. E eu falei que estava saindo para fazer uma reunião com a Casa Coutro.
e várias pessoas elogiaram, Ah, que conheci bacana. vários Jura? Que casos. bom. Eu acho que cada vez mais, e principalmente vocês têm o apoio da MDS também. Sim. Então, acho que nesse mercado de seguros, Tá começando a ficar mais conhecida, né? ficando bastante conhecida, isso é super importante porque são empresas sérias que apoiam o trabalho da Casa Coutro, né? Empresas que fazem diferença. Então, a gente sabe que tem muitas ONGs hoje em dia, e hoje em dia é um momento que muitas pessoas estão precisando de ajuda. Só que a gente fica muito na dúvida de quem ajudar, de como ajudar. Com E certeza. o dinheiro, nosso tempo, enfim, vai ser melhor investido. Eu acho que a Casa Coutro hoje ela se posiciona, ela já é reconhecida como uma ONG que tem um impacto muito sério, primeiro, muito auditada, com grandes auditorias, enfim, muito bem assessorada, com escritórios de advocacia e que também é muito produtiva. Eu acho que o trabalho de vocês está de parabéns, porque mostra que realmente muda a vida de muitos jovens, né? Obviamente, a gente sabe que o assistencialismo ele é muito importante, que a gente precisa de cestas básicas em vários momentos como esse, mas que a gente precisa também mudar o mundo e mudar o mundo através da educação. Eu acho que a Casa Uhum. Cor, ela vive esse propósito. Nós na MetLife, né, o nosso propósito é mudar o mundo também através sempre com você, sempre com vocês, mas a gente tem esse propósito de mudar o mundo através da educação financeira. E é muito bacana ver que vocês têm esse propósito de mudar o mundo também de uma forma melhor aí de educação para jovens de comunidade carente. Então, quanto mais empresas e ONGs assim estiverem juntas, melhor para a sociedade como um todo. Nossa, Daniela, muito obrigada por esse seu feedback. Eu acho que a gente realmente está trabalhando para isso, para profissionalizar a Casa José Coutro, para conseguir aumentar o nível de impacto, né? Não só na parte de receber os alunos, óbvio, a gente tem essa parte com as crianças que é justamente na formação do indivíduo, né? Socioeducativa, mas também muito forte nessa parte do desenvolvimento profissional, que é o nosso curso de empreendedorismo e gestão. Então, eu fico muito feliz de ouvir esse seu comentário. Realmente, a gente está se esforçando muito para mostrar para as pessoas que a gente realmente pode fazer a diferença. E é muito bacana ouvir de uma empresa tão séria, de uma executiva tão importante como você, que realmente a gente está fazendo essa diferença. Obrigada, Dani. Legal. Bom, vamos começar Vamos nosso papo sobre começar? carreira? Vamos. Gente, primeiro eu queria agradecer a Daniela. A Daniela é uma super executiva de recursos humanos, está no mercado há bastante tempo, já trabalhou em diversas áreas e ela veio hoje para nos ajudar a entender melhor sobre carreira, sobre como se posicionar no mercado, currículo, LinkedIn e uma série de assuntos que são muito, muito relevantes para vocês. Eu acho que em qualquer momento de carreira, mas especialmente para aqueles que estão começando. Então, a gente ficou muito feliz que ela topou vir e vamos interagir bastante, mande suas perguntas, ao final a gente vai tentar responder e anotem, porque são muitas dicas importantes. Legal. Conforme combinado, Maria, a ideia hoje é a gente falar de uma série de assuntos importantes para os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, ou que têm nenhuma experiência, às vezes, ou que têm pouca experiência, né? Um ou dois trabalhos apenas. A ideia é a gente falar um pouquinho da preparação do currículo, da importância do LinkedIn hoje em dia, né? Então, a gente fala muito de redes sociais, e a gente vê que a utilização de redes sociais entre os jovens é muito alta, mas normalmente eles são expertos em Instagram, Facebook, TikTok agora, e o LinkedIn é considerado uma rede um pouquinho mais chata, mas a gente vai falar um pouquinho disso, que essa rede um pouco mais chata, ela é muito importante nesse momento. A gente vai falar como construir um perfil adequado, né, no LinkedIn, quais outras plataformas de recrutamento em busca de oportunidades, como identificar e se prevenir de processos seletivos fraudulentos, a postura em dinâmicas e entrevistas e o comportamento adequado em mídias sociais no geral, não só em LinkedIn, porque isso também traz muito impacto. E autoconhecimento e descrição de competências. Então, quem tiver pergunta nessas áreas, já fica à vontade para mandar no chat que a gente vai respondendo. Dani, currículo. Eu acho que aí é o primeiro tópico, assim, que todos eles têm curiosidade, e eu acho que é super importante você
explicar para eles como é que a gente pode fazer, principalmente para aqueles jovens que não têm ainda experiência, né? Como é que eles podem externalizar e se posicionar no currículo, sendo que eles nunca tiveram uma experiência de emprego, o que que vale, o que não vale? Como é que você acha? Qual é a Legal. sua opinião? A gente vai começar bem do básico, né? Então, o currículo, a menos que você vá mais para frente para uma posição de muito criativa, de design, de publicidade, é melhor seguir o beabá, ir pelo básico. Primeiro, começa pelo básico. Então, a maior parte, quando você usa o Word, por exemplo, ele já tem lá guias de formação de currículo. Então, todo mundo que tem acesso à Casa Coutro, vocês têm acesso aos computadores da casa, não agora, né? Não nesse momento, mas quando a casa abre, tem acesso aos computadores da casa, podem usar e seguir o Word, assim, sem inventar. Tem lá os guias de currículo, que eles são autofill, você vai lá e coloca as informações, então seguir aquele padrão, né? Porque é um documento super importante. Quais são algumas dúvidas que as pessoas perguntam muito para a gente, né? Então, o brasileiro ainda tem um formato que é diferente do americano e de outros países, que começa com dados pessoais, né? Brasileiro, idade, solteiro, então esse daí é indiferente colocar, mas ainda no Brasil coloca muito. A gente, por exemplo, eu não gosto, durante a gente não usa, mas os brasileiros ainda colocam muito isso. Endereço, muitas pessoas colocam só o CEP ou o bairro, e uma informação importante para quem está começando é, às vezes, colocar assim, acesso fácil ao metrô. Isso ajuda muito quando vocês estão começando, principalmente o pessoal mora perto da Casa Coutro, às vezes é longe, no Capão, etc., mas o Capão tem metrô. Então, você colocar isso, acesso, reside na proximidade do metrô, isso ajuda muito, né? Porque vê que, às vezes, as empresas têm preocupação, será que a pessoa vai Como é que ele vai chegar, vai atrasar? etc. Então, é super importante. O que você coloca? Aí chegou a parte mais experiência de trabalho. Putz, é o meu primeiro emprego. O que eu coloco? Coloca a sua formação acadêmica, e aí nesse coloque você coloca formação acadêmica, tem a escola que você colocou no segundo grau, e você pode colocar os cursos, por exemplo, que você faz na Casa Coutro, coloque os cursos que você faz na casa, eles são super importantes, eles mostram não só o conhecimento técnico que você adquiriu, mas você mostra também o que você tem interesse, que você é um jovem que tem interesse comprometimento em se desenvolver, né? Comprometimento em se desenvolver. E aí você coloca as experiências. Mas eu nunca trabalhei de carteira assinada. Experiência não necessariamente é uma carteira assinada. Então você teve umas férias que você ajudou, sua tia tem uma pequena loja e você ajudou nessa loja. O que exatamente você fez nessa loja? Então você coloca balconista, loja, o período, atendimento ao cliente. Ao cliente. Exatamente. Então, e você coloca um pouquinho do que você fazia, né? Arrumação do inventário, do estoque. Você coloca tudo que você tinha e coloca. Quando você começa esse exercício, você vai vendo que você já tem uma fez série de mais coisa. experiências, né? Você vai ter até mais dificuldade de colocar tudo em uma folha só. E aí você pode colocar trabalhos voluntários, as pessoas que têm muita dificuldade, colocam algumas atividades voluntárias que fez. Então, mesmo a atividade voluntária, eu ajudo numa casa, num centro de recolhimento de animais. Coloca. Isso mostra empatia, isso mostra que você tem comprometimento, isso mostra que você tem horário. Então, isso é muito importante. Fez tudo isso, o currículo tá bom, tá pronto. Eu já vou mandar. Calma. Antes de você mandar, a gente aqui ia fazer um exercício importante que não deu para a gente fazer, que é um exercício de trocar. A gente corrige, né? Troca, né? Corrige do colega. Mesmo a gente não podendo fazer esse exercício hoje, façam entre vocês e os seus colegas, entre os seus familiares. Então, peça para alguém que você confia, peça para alguém que tem uma experiência profissional maior, corrigir o seu CV. Leva na casa. Eu vi aqui que teve um elogio para uma professora da casa. Professora Sandra. Professora a professora Sandra. Que trata dessa matéria. Exatamente. Então, mostra para a professora Sandra o seu currículo, pede a opinião dela. É muito importante colocar o corretor, né? É isso que eu ia mencionar. A gente vê muitos currículos que poderiam ser currículos bons, mas que pecam pela ortografia. E aí já é um ponto negativo, né, Daniela?
É um ponto negativo, por quê? Porque todo mundo comete erro de ortografia, é normal, né? O português é uma língua complexa, a gente não tem obrigação de saber. Mas se você vai colocar lá que você sabe usar o Word, que você sabe usar um pouquinho de tecnologia, e normalmente vocês sabem, pressupõe que você sabe usar o corretor ortográfico. Então, se você não Sim. souber, pergunta, porque mostra também um zelo, um É isso que eu ia carinho. falar. Mostra que você se preocupou. Então, se você for na empresa, se você for preparar material para aquela empresa, mostra que você vai saber o que Leu, colocar, releu, leu, né? releu, etc. E Trabalhou com você faz esmero isso e naquele você ajuda, documento. exatamente, você pode ajudar um colega também. Então, você vai e troca ideia. Quando é um colega, você fala, será que eu coloco isso? Será que eu não coloco? Isso tá bom, isso não tá bom? E você vai pensando nas suas experiências, né? Então, quando você faz isso, você também começa a pensar até se preparar na entrevista, que é o próximo passo que a gente vai falar. Ô, Dani, deixa eu só te perguntar uma coisa. No currículo, as pessoas também podem colocar as competências, né? Além das experiências. Sim, podem, mas as competências, elas são um pouquinho menos importantes de colocar no currículo, porque Tá. elas têm um pouquinho menos de valor, porque as pessoas podem colocar, olha, eu sou menos importante de você falar, eu sou organizado, eu sou uma pessoa é, é, organizado, Comunicativa. comunicativa, etc. Falar de você mesmo na primeira pessoa não tem tanto valor. É muito mais importante você mostrar evidências que você é organizado, que você é comunicativo, Do do que que você mesmo simplesmente escrever. mencionar. Exatamente. Você pode mencionar interesses que você tenha, por exemplo, ou alternativas. Acho que é melhor do que colocar as competências. E isso vai ser visto pelo recrutador, porque não adianta você colocar, eu sou atento a detalhes, e é até pior. Eu sou atento a detalhes e deixou passar errinhos no CV, pode Sim, ficar até pior. fica pior. Então, a parte das competências, eu acho que não precisa, eu acho que é importante colocar qualquer experiência que você tenha tido profissional, qualquer, colocar experiências acadêmicas, cursos, colocar experiências voluntárias, e se você vê que você tem pouco, esse exercício ajuda a falar, pô, então eu vou fazer um voluntariado, né? Eu vou colocar. Pessoas jovens têm muito mais conhecimento de tecnologia do que vocês acreditam. Então é muito comum, a gente brinca assim, né? A avó precisa de ajuda, vai pedir para quem? Vai pedir para um jovem. Eu mesmo, né? Já não sou tão jovem, preciso de alguma coisa de tecnologia, peço para o meu filho. Então vocês pedem isso para. Coloquem isso também, que vocês têm conhecimento em mídia social. Isso é um conhecimento, ter conhecimento de mídia social, não é todo mundo que tem. Então isso é muito. Então, o importante é fazer esse exercício de Fazer esse exercício de autoconhecimento. autoconhecimento, de saber. Vocês sabem mais coisas do que vocês imaginam, isso que é o importante. Bacana. Fez isso, revisou, tá bacana, falou com a professora Sandra, que foi elogiada novamente aqui no chat, por algum colega, pai, mãe, profissional, enfim, tá ótimo. Aí você vai fazer o quê? Tá pronto, tá lindo, você vai salvá-lo e você vai replicar esse CV no LinkedIn. Quando Ô, você Dani, você pode explicar o que é LinkedIn? Porque eu acho que nem todo mundo sabe. São muito Sim, poucos que conhecem essa ferramenta lá na casa. legal. O LinkedIn é uma rede social para trabalho, só para isso. Então, assim como a gente tem a rede que ela mais se parece é o Facebook, mas lembrando que é um Facebook único exclusivamente para trabalho, só para trabalho, assuntos de trabalho. Quer dizer que é só para arrumar emprego? Não. Ele ajuda você a ter uma rede, assim como você tem seus amigos no Facebook e no seu Instagram, você vai ter os seus contatos de trabalho lá no LinkedIn. Então, você no começo fala, Dani, mas eu não tenho muito contato ainda de trabalho. O que você faz? Fez o currículo, tá pronto. Aí você entra no LinkedIn, dá um Google, LinkedIn, vocês vão entrar. Isso eles se viram super bem, os jovens são Sim, muito com nessa parte. certeza. E vão lá fazer o seu perfil. Ele é quase o currículo, só que ele tem algumas coisas diferentes. Como é uma empresa global americana, essas coisinhas que eu falei que brasileiro gosta de colocar no currículo, lá não coloca. Brasileiro, idade, o que eu acho melhor, porque eu acho um pouquinho discriminatório essas coisas. Então lá não tem endereço, não tem estado civil, não tem nada disso. Começa com a foto. A foto do LinkedIn, gente, não é só foto é do a foto do Facebook. Facebook. Não é só Nada foto que do você Instagram. faz no Facebook, você vai fazer no LinkedIn. A postura é totalmente diferenciada, né, Daniela? Exatamente, é uma foto profissional.
Não precisa ser uma foto trabalhada, não precisa, mas é uma foto que você tá um pouco mais. Você pode estar sorrindo, mas é uma foto um pouco profissional. Vocês podem até entrar no meu perfil e no perfil da Mariana, e vocês vão ver que a minha foto no meu Facebook, a minha foto no LinkedIn, não é a mesma. É Uhum. totalmente diferente uma foto da outra, porque você quer passar uma imagem mais profissional. Então, quando você for tirar foto, dá uma olhada no fundo, vê se é um fundo mais neutro, vê se tá com uma roupa um pouquinho mais arrumadinha, se tá com uma aparência um pouco mais profissional, né? Sem grandes. Realmente para uma entrevista, para uma conversa. Coloca lá suas experiências. Lá no LinkedIn, sim, ele deixa você colocar as competências, selecionar as competências de uma forma diferente. Ele coloca lá, você coloca Excel, você coloca se você coisas que você sabe fazer, organização, etc. Olha, eu vi uma pessoa que colocou agora que falou que fez o curso de empreendedorismo e voluntariado na Casa Couto. Coloca isso tanto no currículo como no LinkedIn. No LinkedIn. No LinkedIn você pode colocar seus interesses, etc. Fez, deu uma olhada, né, para colocar, e aí você começa a adicionar seus contatos. Putz, não tem. Quem coloca? Primeira coisa que você faz lá, você começa a seguir as empresas. Olha, uma pessoa perguntou como deve ser a foto, cabelo preso, solto, sorrindo ou séria. Pode ser sorrindo, o cabelo tanto faz, solto ou preso, mas eu, por exemplo, minha foto no WhatsApp, tô com o cabelo muito descabelado no meu WhatsApp pessoal e no meu. Então eu dei uma penteadinha maior lá no meu Assim, cabelo. o LinkedIn é a imagem que você quer passar pro recrutador. Então, assim, vai depender do que você quer passar para ele, mas desde que tenha um fundo profissional, né? Assim, normalmente as pessoas acertam, que tem algumas fotos que realmente o pessoal exagera, né? Então, não. Então, o seu cabelo é solto ou preso não faz muita diferença, sorrindo ou séria também, né? Então, mas uma foto um pouquinho mais profissional. E aí você começa a adicionar pessoas que você acha que podem te ajudar. Então, seu pai trabalha numa empresa, você segue aquela empresa, aí você talvez conheça algum amigo dele que está lá e você adiciona. Os seus professores da Casa Couto, procura, vê quem que está lá. A Mariana, adiciona a Mariana Guilhermete aqui, Pode me adicionar. adiciona. Você teve alguma experiência profissional, adiciona todo mundo que você trabalhou naquela empresa. E o principal, comece a seguir as empresas. O LinkedIn ele deixa que você siga as empresas sem necessariamente e siga os recrutadores dessas empresas sem necessariamente ser amigo deles. Por que isso é importante? Quando a gente está do lado de cá, a gente está recrutando e a gente busca as pessoas, aparecem primeiro. Então, eu trabalho na MetLife. Eu estou buscando pessoas para trabalhar na MetLife. Aparece primeiro para mim as empresas, as pessoas que seguem a MetLife. Porque eu sei que já são pessoas que têm interesse. Que dica bacana, gente. Isso é muito legal. Então, por exemplo, você vê a empresa perto da sua casa que você tem muito interesse em trabalhar. Você segue aquela empresa. Você deu o currículo para uma amiga sua levar para a empresa. Segue aquela empresa. Por que tudo isso vai ajudar também? E você começa a adicionar recrutadores no LinkedIn. Nem todos vão te aceitar, tá? Não tem como. Mas você começa a adicionar recrutadores, começa a adicionar pessoas que você admira. E aí você vai construindo uma rede. Tem o LinkedIn, assim como o Facebook, ele tem um feed. Sabe quando vocês vão no Facebook, tem um monte de gente comentando? E aí vai começar a aparecer notícias das empresas. Vão aparecer vagas dessas empresas para você. Então, você vai seguindo as vagas, elas vão começar a aparecer para vocês. Isso vai ser muito legal. E você vai dando like, você vai dando interação, você dando comentário. Se você comenta alguma publicação de um recrutador da empresa, ele vai falar, pô, que legal, essa pessoa tem um interesse e pode te adicionar e pode buscar. Então, o LinkedIn é uma rede que quem está procurando trabalho tem que usar. Tem que estar. E os recrutadores, eles buscam o perfil das pessoas que eles estão recrutando lá, por isso que é tão importante a pessoa ter um perfil organizado, corrigido, tudo direitinho? Sim, a gente vai falar muito disso. Então, ela não é a única rede, é a principal hoje em dia. Então, a gente utiliza muito porque ela tem ferramentas gratuitas. Lembrando que o LinkedIn, o normal, ele é gratuito, vocês não precisam pagar. Ele tem uma funcionalidade que chama Premium, que é muito cara, que você pode pagar. Vocês não precisam, tá? Eu não recomendo para quem está começando na empresa pagar o LinkedIn Premium. Ele é caro, ele precisa de cartão de crédito, são 12 meses que cai de uma vez só.
Mas então ele é gratuito. Outras plataformas que as empresas usam muito, além do LinkedIn, são Vagas, Cato, que também vale a pena. Ou porque hoje todo recrutamento, antes de tudo acontecer, ele já era feito online. A seleção de currículo era 100% feita online nas empresas hoje. Não, ninguém seleciona mais currículo de papel. Mas depois sim, né, foi para entrevista pessoal. Hoje em dia as entrevistas são todas virtuais, o processo inteiro é virtual. Mas a gente tem outras plataformas. Então, use o LinkedIn, ele é de graça. Então, além de tudo isso, é importante, não precisa do Premium. O Premium é para um outro momento. De graça, vocês já vão usar muito. Outras Só uma plataformas. pergunta, quando a Claro. pessoa for enviar um convite, é legal ela colocar uma mensagenzinha, né? Excelente ponto, Mariana. Nossa, excelente. Esqueci de falar isso. Vocês viram lá, recrutado, viram lá, estão seguindo a empresa. Viram que publicou uma vaga, a sua cara, você queria muito. Aí você achou a recrutadora, procurou, porque no LinkedIn é que nem Facebook. Você consegue procurar recrutadora MetLife, você vai achar. Achou a recrutadora, falou, vou adicionar ela, porque aí eu posso mandar meu currículo diretamente para ela. Aí você vai lá, achou. Você não coloca uma mensagem só adicionar, você pode, mas é muito Mas a mais chance de você simpático, ser aceito é menor, né? muito menor. E é muito mais simpático se você escrever, olá, fulana, vi que você é recrutadora da MetLife, eu sou aluna da Casa Coutro, tenho muito interesse em trabalhar nessa empresa, que tenho facilidade de acesso, estou no meu primeiro emprego, já fiz vários cursos de empresariado, tenho interesse em trabalhar como menor aprendiz, ou tenho interesse em atuar como estagiário, ou tenho interesse em trabalhar como analista tal, e você coloca um pouco das qualificações. O recrutador já olha e tem interesse. Com outros olhos, né? Outros olhos. Ele já tem o interesse em se conectar com você, não é só uma pessoa que entrou para fazer número. Então, excelente pergunta, Mariana. Eu tinha esquecido de falar isso, mas acho que é muito, muito importante. Eu acho que é muito importante, né? E eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta interessante para você ter os contatos, mas muito importante também para você procurar se inteirar sobre as empresas que você vai fazer uma entrevista. Então, antes você olha o LinkedIn daquela empresa. Então, tem muitos usos dessa ferramenta, né? É uma ferramenta importantíssima, gente. Todo mundo tem que ter perfil no LinkedIn. Muito. A gente vai falar isso da entrevista, né? Então, quando chegar na entrevista, a gente vai falar um pouco como usar tudo isso. Legal. Bom, aí você foi para Vagas e foi para Cato, por exemplo. Vaga e Cato são dois sites muito usados no Brasil. Eles são pagos, eles têm uma mensalidade que, na maior parte dos casos, pode valer a pena. E aí, tudo bem. Então, é mais fácil de usar. Você só cadastra o currículo da mesma forma que você usou, mas ele ao contrário do LinkedIn, que é mais amplo, mais interativo e gratuito, Vagas e Cato são só para busca de currículo, mas tem muita gente lá. Então, o resultado é bom. O que é importante fazer? Eles são pagos e tudo bem você pagar para usar Vagas ou Cato. É uma mensalidade que, né, não é super alta, mas conta, e vocês colocam. Isso tudo bem. O que acontece, infelizmente, eu vi aqui no chat que já perguntaram disso, como é que faz para evitar que seu currículo caia em mãos inescrupulosas. Infelizmente, isso no Brasil acontece muito e não tem como evitar. A partir do momento que você começa a procurar emprego, é muito comum algumas pessoas mal intencionadas entrarem em contato com você, falarem, olha, eu tenho uma vaga aqui com a sua cara. Nossa, é ótimo, é perfeito, você é ótimo. Às vezes até te chama para uma entrevista, às vezes o escritório existe, as pessoas se deslocam para esse escritório, paga, vai lá, chega lá, a pessoa fala, nossa, te elogia pra caramba, seu currículo é maravilhoso, você tá lá, louca para o emprego, etc. E a pessoa fala, elogia, não, faz um teste aqui, nossa, você foi super bem no teste, tá ótimo. Mas agora, para você concorrer para uma vaga, você tem que... A gente trabalha, que nossa empresa é super séria, ela não cobra do cliente, ela cobra do fornecedor, e aí eles te cobram um valor para te apresentarem para uma vaga. Isso não existe, tá? Isso é golpe. Então, se você for pagar não valor, paguem, gente. Não paguem, não paguem. Então, um valor para Cato, um valor para vagas que não vão... Eles não prometem te arrumar um emprego e não vão te arrumar um emprego. Eles estão te vendendo inclusão no banco de dados. Isso tudo bem. Qualquer empresa que cobre para você, para te arrumar uma vaga, fala, olha, se você me pagar tanto, eu vou te arrumar um emprego, é golpe. Furada. Não paguem. Deem uma desculpa qualquer,
falem que não. Eu sou recrutadora, comecei a minha carreira como recrutadora há 25 anos, então a Adriana Santini está falando se acontece com o menor aprendiz também, muito bem, Sim. infelizmente acontece, a gente tem muito relato, a gente tem muita reclamação, as recrutadoras dos nossos times falam muito disso, chegam pessoas muito tristes falando que isso aconteceu com elas, pessoas esclarecidas, tá? Não pensa assim, nossa, tem que ser muito bobo. Não tem. Essas empresas fazem golpes bem feitos e é muito triste porque realmente tiram dinheiro de pessoas que querem trabalhar. Então a gente fala muito disso, que não existe cobrar para arrumar um emprego. Então, se você for num lugar, menor aprendiz, seja estagiário, eu cobro para te apresentar para a empresa, isso não existe, tá? As empresas sérias, elas nunca cobram dos candidatos. Então, a BetLife não cobra, nenhuma empresa cobra, tá? Nenhuma empresa cobra do candidato diretamente. Cobra-se para participar do banco de dados como vagas, Cato, LinkedIn, aí você tem que estar entrando no site deles direitinho, tá? Uhum. Bom, vamos lá. Entrevista. Entrevista. Mandou um monte de currículo. E mandar um monte de currículo, gente, é um monte de É currículo trabalhoso. mesmo. É trabalhoso. A gente tem um ditado que fala: buscar trabalho dá trabalho. E dá muito trabalho. É um trabalho. E Exato. você se dedicar, e você se colocar, e você pesquisar. Não é simplesmente sair mandando a torta direito, né? Exatamente. A gente até ajuda as pessoas às vezes a fazerem uma planilha, de falar assim, olha, quais empresas que eu tenho interesse, onde que eu quero trabalhar para ver, mandar. Eu acho que até tem um passo antes, né, Dani? É você pensar o que eu quero e não sair disparando a torta direito, né? Se você tiver um norte, fica muito mais fácil de você conseguir atingir o seu objetivo. Exatamente. E aí é muito difícil, às vezes, para o pessoal mais jovem, né? Sim. Definir isso, porque eles querem um primeiro Ou emprego. não sabe, Ou qualquer não coisa. sabem. Então você quer, e você pode colocar isso de uma forma geral, né? Pode falar que era Eu quero trabalhar numa multinacional, ou quero trabalhar numa empresa de um segmento específico. Um segmento, etc. E você vai focando para mandar. Quando todo esse processo acabar, você vai ver que você vai ter mandado para centenas de zilhões. Porque você vai mandar, não é um a um que você manda. Você vai mandando por e-mail, você vai estar no LinkedIn, O LinkedIn realmente, eu falo dele porque ele ajuda demais. Porque no LinkedIn você manda 5 por dia de uma forma fácil, você manda o seu perfil. No Vagas e na Cato também, mas aí depende da pessoa ter dinheiro para pagar a mensalidade, enfim. Conseguiu, foi chamada para tão sonhada entrevista. Primeiro que você já é um vencedor quando foi chamado para entrevista. Com certeza. Porque lembra, a gente está uma das pessoas perguntou aqui, você acha que está mais difícil procurar emprego hoje? Sim, está muito mais difícil. O Brasil já estava, né, desde o começo do ano, num nível de desemprego alto, o nível do Brasil de desemprego está muito alto. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam renda. Então, sim, tem um desemprego muito alto no Brasil. O que não quer dizer que não existem ainda vagas. Existem vagas, vamos continuar tentando, as pessoas depois de um tempo vão sendo absorvidas pelo mercado, mas demora, isso é natural, né? Infelizmente, não é culpa do candidato. A gente fala isso porque a gente sabe que o processo seletivo, às vezes, é muito duro para a autoestima da pessoa, porque são 100 currículos, são 99 nãos que você leva para levar um sim. Então, cuida da sua autoestima, assim, saiba que não é pessoal, que é um momento difícil, que por que eu vou na entrevista e não dá certo? Calma, uma hora vai dar. Então vão aparecer oportunidades, mas é mais difícil. Foi chamado para entrevista. Ô, Dani, deixa eu só fazer um parênteses aí. É legal buscar um emprego ideal, né? A gente pode ter mil objetivos, mas por outro lado, a gente também tem que avaliar. Porque o que eu vejo muito na casa do Zé Couto, às vezes aparece uma oportunidade e os jovens, eles não dão interesse, porque eles acham que eles querem já sair ganhando um salário super alto, né? Ou querem trabalhar numa empresa que é super, hiper famosa. Eu acho que a gente tem que avaliar o cenário e, de repente, a gente pode começar de baixo, entra numa empresa e depois se desenvolve lá e depois passa para outra empresa, né? Então, assim, é só para deixar claro que também não vai entrar direto numa superposição ganhando um salário astronômico. A gente tem que se dedicar, começar devagar na carreira, né? Só porque, às vezes, eles acham que eles já vão sair ganhando milhões de dólares, né? E não é assim.
Isso eu acho que a gente nem precisa falar, porque isso, infelizmente, a vida ensina. Não, mas E a vida ensina, realmente, mas eu vejo na prática é, que isso acontece. Às vezes aparecem oportunidades de trabalho não vou. bacanas lá na Casa José Coutro, e eles acabam declinando por ser uma área, um setor que eles não acham atrativo, entendeu? Não, Mas eu eu acho acho que não que o é bem assim. importante é adquirir experiência. Então, para você, quanto mais bacana a empresa é, mais disputada ela é. Então, assim, a gente tem sorte de trabalhar, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa maravilhosa que eu amo, que é a MetLife, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, reconhecida pelo GPTW, pelo Glassdoor, por todos os rankings, exame, etc. Mas não é fácil entrar lá. Por quê? Porque cada vaga que a gente tem, justamente para a gente ser tão conhecida, ser tão legal, tem 1000 currículos por vaga, quase. Então é Uhum. muito mais difícil. E aí, se você coloca uma pessoa que já tem uma experiência, já trabalhou em alguma coisa, você vai ter muito mais chance. Então, é o que eu falei, a experiência trabalhando como balconista numa loja conta, gente. Não tem emprego que não seja, que você não aprenda, que não te traga coisas boas. No mínimo, vai te trazer disciplina. Na pior das hipóteses, vai te trazer disciplina de acordar cedo, de ir lá, de aprender. Não é simplesmente o que você coloca no currículo, isso conta também, mas é o aprendizado para a vida que você leva, né? Então, Com principalmente, a gente está falando certeza. de jovens aqui, né? De primeiro emprego, enfim. Então, realmente, primeiro emprego, acho que aqui a gente depois pode falar, né? Os vários, né? Eu mesmo já tive vários, eu fui atendente de videolocadora, foi o meu primeiro emprego com 15 anos, e até hoje foi um emprego que eu adorei, que me ensinou muito, e que me abriu muitas portas, né? Foi muito, muito legal. Não, eu até comento também, por exemplo, eu fui mesária das eleições e para mim foi um aprendizado enorme também. Então, eu acho que a oportunidade é feita pela pessoa, né? Com certeza. E principalmente hoje, no momento que está muito difícil, infelizmente, quando eu falo que a vida ensina, é porque o desemprego está muito alto, então vocês podem, quem não escolher aquele emprego, saiba que tem uma pessoa que vai querer, obviamente, Uhum. sempre buscando empregos que te respeitem, né? Que você seja Claro, respeitada, que sejam éticos, etc. Né? Então, se o emprego for ético, te tratar com respeito, enfim, aí sim, eu acho que faz todo sentido, mas eu acho que já passou a época das pessoas muito jovens poderem escolher. Infelizmente, a gente já não está nessa situação hoje, né? Enfim, chegamos à entrevista. Já passou assim, ó, já tinham 1000 candidatos, 1000 jovens disputando aquela entrevista e você chegou lá. Então, primeiro já é para ficar contente com isso. E aí, fazer o melhor dessa entrevista. O primeiro passo. Lembrando que aqui a gente está falando principalmente para os os jovens jovens. atendidos pela Casa Coutro e por entidades parecidas, que usam transporte público na sua maior parte. Vejam como chegar no lugar antes. Programem-se para chegar no lugar antes. Então, vejam onde é a empresa, pesquisem sobre a empresa e pesquisem como chegar. Se acontecer de você achar que ela é uma empresa que não te interessa, que é longe, que você não vai conseguir chegar, desmarque antes a entrevista. Infelizmente, a gente já tem muitas pessoas, muitos colaboradores, muitos candidatos, na MetLife não, mas em outras empresas que marcam, que conseguem entrevista e não aparecem, deixam o recrutador esperando. Isso Gente, é aí eu ruim. queria até fazer um comentário, Dani, porque isso acontece muito na Casa José Coutro. Então, a gente tem uma central de relacionamento com os alunos e a gente faz essa interface com as empresas, batalha para conseguir uma entrevista, faz uma seleção dos candidatos, manda para o recrutador, marca e a pessoa não aparece e nem avisa que não vai. Então, assim, além de prejudicar ou a pessoa ou o profissional, prejudica também a imagem da Casa José Couto, né? Porque nós é que estamos lutando para abrir portas e a gente garante que os nossos candidatos são melhores que os outros, e aí chega lá, a pessoa nem aparece e nem avisa. Então, pessoal, atenção, hein? Se não puder aparecer, se não puder comparecer, avisa com antecedência, né, Dani? Isso, porque isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar a empresa? Naquele momento, sim, mas vai prejudicar muito mais você, porque a empresa vai fechar aquela vaga, então a empresa depois vai, mas aquela recrutadora nunca. A Mariana acabou de falar, a Casa Couto, por exemplo, vai pensar 2 vezes antes de caminhar novamente para uma vaga. E a recrutadora, aquela recrutadora que perdeu o tempo dela de trabalho, que podia estar fazendo outra coisa, podia estar na casa dela, podia estar achando.
ela ficou lá à toa te esperando, ela nunca mais vai te chamar para nenhuma outra vaga. Seja naquela empresa, seja outra. Lembra que o mundo é redondo. Então você fala, ah, mas tudo bem, não quero trabalhar nessa empresa mesmo. Porque essa empresa também nunca mais vai te chamar, porque isso fica num banco de dados. As empresas têm um banco de dados que fica tudo registrado lá. Então não é que a gente lembra de cabeça, é que isso fica no banco de dados. Essa empresa nunca vai mais chamar. E essa recrutadora provavelmente também não. E Então, ela muda de empresa, e tem ela o muda de LinkedIn, as empresa, pessoas vai se estar lá. conhecem. Então, não faça isso, tá? Então, você não pode, pesquisou, achou que não é legal, agradece a oportunidade, explica por que você não tem interesse e abre oportunidade para um outro colega, que além de tudo, você está tirando uma oportunidade de um colega que pode querer. Aí vejam como vão chegar na entrevista. Porque o transporte público do Brasil não é essa maravilha há muito tempo, né? Então, o Capão, graças a Deus, é perto do metrô de São Paulo, que é um metrô muito bom, perto dos outros lugares, né, que a gente conhece. Então, aproveitem essa facilidade do metrô para chegarem, né, usarem e chegarem. E quem puder, e até um dia antes, tiver o tempo livre, não estiver trabalhando, para ver quanto tempo demora, melhor. Porque é muito ruim chegar em entrevista. E se programa para chegar um pouquinho antes. Melhor antes que atrasado, esbaforido, correndo, etc. Porque faz diferença em muitos casos, principalmente para primeiro emprego, usam dinâmicas, que são várias pessoas. Atrasou, já não dá mais para participar. A vez e você vai ficar muito mais calmo, muito mais preparado. Porque se chega antes, você dá uma olhadinha na empresa, vê o ambiente, vê um pouco da cultura, das pessoas, toma uma água, vai no Vai tomar banheiro. um café antes. Exatamente. Se Você chegar fica... muito antes, fica ali pelas redondezas, mas não chega atrasado. Não chega atrasado, vai antes. Outra coisa, pesquisa bastante da empresa. Então, o LinkedIn ajuda muito nisso. Ele te ajuda tanto a você pesquisar da empresa, e você vai estar seguindo, você vai estar sabendo, como você vai adicionar recrutador ou adicionar a pessoa que te ajudou para a entrevista, você vai saber um pouco dela também. Isso vai te ajudar porque você vai se preparar para aquela entrevista. Então, você vai fazer duas coisas. Você vai reler o seu currículo. E como que são as entrevistas hoje em dia? Eles perguntam assim, dá um exemplo de uma coisa que você aprendeu. Dá um exemplo. Você disse que você, por exemplo, a gente precisa de uma pessoa organizada. Você é organizado? Dá um exemplo disso. Isso chama entrevista por competências. Eles querem que você mostre as competências que você tem. E aí você viu o seu currículo, você pensou, pô, essa época que eu trabalhava com balconista e minha tia, eu organizei tudo almoxarifado de uma forma que antigamente, às vezes, a gente perdia a venda, porque a pessoa vinha e perguntava se tinha durex, às vezes a gente tinha, nem sabia, e aumentou até a venda por causa do meu trabalho de organização. Ó. Você começa a pensar em exemplos assim, né, que você fez e que são muito bacanas. E normalmente, no final, a pessoa abre espaço para pergunta. Se você conhece a empresa, te dá uma chance de fazer uma pergunta melhor. Você faz uma pergunta a respeito da empresa. Então, fala, olha, eu vi que vocês estão aumentando agora, entrando no mercado de varejo. Qual que é a estratégia de vocês? Já mostra que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa curiosa, uma pessoa que pesquisou. E aqui, olha, uma pessoa... A Fernanda. A Fernanda colocou uma dica super importante. Antes do processo seletivo começar, celular desligado. Desliga o celular, coloca no modo avião. É muito chato você estar lá e começar a fazer o bip da entrevista. Às vezes, se o recrutador tocar, já é chato. Eu já acho falta de respeito quando o recrutador atende o celular no meio da entrevista. Também acho. Ninguém tem a atender. Você está lá naquele momento. Mas o candidato, pior ainda. Também muito ruim. Uma outra Ô, Dani, questão... só mais um comentário. Fizeram uma pergunta ali sobre a vestimenta. Eu A vi. a gente teve uma live especial só para falar sobre isso, gente. Tá no feed, tá no arroba da Casa José Couto. A Cris Dorini, que é uma especialista em imagem pessoal e posicionamento no mercado corporativo, fez uma live com a gente só para falar sobre isso. Então voltem lá e assistam. Legal, eu acho que é importante, só para colocar um pouquinho, vocês já tiveram isso, mas só para falar um pouquinho. A vestimenta, ela é super importante. A imagem, não é só a vestimenta, é a imagem que você quer passar. Bem ou mal, tem várias teses que a gente faz, o nosso cérebro, do ser humano, a gente faz uma primeira impressão mental de uma pessoa assim que a gente vê ela. E aí é importante a gente estar tentando transmitir uma imagem profissional, uma imagem agradável, uma imagem de uma pessoa ética, enfim.
E aí Organizada. organizado, então é o básico. Ah, mas eu preciso de terno e gravata? Não, não precisa, de forma alguma. Assim, são jovens. A menos que a empresa peça. Mas é muito raro a Mas por empresa isso é pedir. importante também pesquisar sobre a empresa antes, né? Se você vai fazer uma Exatamente. entrevista numa empresa de internet, é diferente de você fazer uma entrevista num banco, por exemplo. Exatamente. Então, a menos que a empresa te dê um dress code, te dê uma vestimenta que você precisa. Ah, ele precisa, venha de terno e gravata, venha social. Você pode ir com as suas roupas normais, como você se sente bem, como você iria trabalhar, mas não é para você ir super arrumada, é como você iria trabalhar. Mas assim, com uma roupa, dá uma olhadinha antes, às Neutra, vezes né? Uma roupa neutra. neutra. Eu falo com meu filho isso aqui, filho, vai fazer entrevista no dia seguinte, vê se a roupa tá passada, meu filho, porque É, às roupa vezes não tá, passada, né? barba feita, cabelo arrumado, unha não pode estar descascando, né? De esmalte. Exatamente. O mesmo que a gente acha que eu acho que a imagem que a gente passa é um respeito que a gente gosta de ter com os outros, né? Então, não é uma roupa, não é para ir uma roupa super chamativa, não é para ir com a sua melhor Decote, roupa, não é uma festa, não é uma ocasião de brilhos, não é. E tudo uma bem, sombra super colorida, né? exatamente. Então as pessoas falam muito disso. Eu acho que dá para ir informal. Então na MetLife, por exemplo, as pessoas vão de jeans, camiseta, não tem problema nenhum, mas vão de jeans, normalmente uma camiseta polo, uma camiseta mais até, assim, não tá com cara de amarrotado, sabe? Uhum. Vai com uma cara mais organizada, com uma presença mais profissional. Então acho que é isso que é o principal da vestimenta. Vai da forma que você se sente bem, não precisa comprar roupa nova, mas vai mostrando uma aparência mais profissional. Bom, e aí na entrevista, por isso que eu falo muito de pensar, né, ler o currículo, usar isso a seu favor, porque vocês têm pouca experiência ainda, e às vezes dá branco na gente que já tem muita experiência. Fala um exemplo. Esse negócio de fala um exemplo, gente, a gente sai da entrevista e Fala, depois, meu, como é que eu não lembrei? como é que eu não lembrei? Tipo, parece que assim, putz, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Então, faça um exercício antes. E tem um exercício que eu adoro, que eu gosto muito, que é fazer a entrevista com um colega. Não precisa ser uma pessoa experiente. Faz esse jogo de entrevista com um colega. Faz que a gente chama, tem o nome em inglês role playing, né? Que é o nome tipo assim, olha, faz de conta que eu vou te Um entrevistar. Vamos lá, então, teatrinho. um teatrinho. Exatamente isso. Então parece que não, mas te acalma, você treina as suas respostas. Não mas tu não fala, você tem que ser você mesmo. É isso, mas você tem que ser você mesmo. Mas às vezes a gente tá tão nervoso que a gente não consegue ser você mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho de qual você mesmo você quer ser. Porque teve uma pergunta que a gente não respondeu na hora das redes sociais. Acho que foi a Fernanda também que mencionou. Obrigada, Fernanda. Que é outro tópico que a gente vai falar. Hoje as empresas olham as redes sociais. Sim, nós olhamos as redes sociais. E é muito importante a gente falar disso. Então, redes sociais hoje, a gente está num momento bastante polarizado no Brasil e redes sociais elas são usadas de forma muito ampla. Então, o LinkedIn ela é totalmente profissional e ela é uma rede muito boa por causa disso. Você vê lá que os comentários são mais moderados, os posts são mais moderados, as pessoas falam de assuntos menos polêmicos. Por quê? Porque lá já tem o seu nome, a empresa que você trabalha, a escola que Exatamente. você fez. Então, as pessoas já ficam pensando mais. Mas Facebook, Instagram, etc., TikTok, o que for público, as pessoas colocam o que elas quiserem. E aí vocês, como são muito jovens, têm muitos amigos, etc., colocam as coisas que jovens fazem nessas redes. E coloca foto, às vezes, bebendo, e foto com litrão, e foto Na da balada, balada, etc. tatuagem. A tatuagem, tudo bem, tá? A gente tem vários, inclusive, a gente não tem Não, muito. não acho que mas não precisa, né? Eu acho que de repente deixar o perfil fechado, né? Não precisa ser um perfil aberto. A gente coloca mais as coisas de atitude, né? Muito Hum, mais de atitude do que de aparência, mas eu acho que muito mais as atitudes e os comportamentos. Por quê? Porque as atitudes e os comportamentos que você coloca, ela pode te dar, primeiro, uma impressão não tão profissional. Então, uhum. a nossa recomendação é feche o seu
Facebook, fecha o seu Instagram, Isso que eu acho que é o mais importante, né? Porque é a sua vida pessoal, ninguém precisa a sua ficar. vida pessoal, exatamente. Então, o meu, por exemplo, é fechado. Eu mesmo tenho coisas que eu não precisa todo mundo. Eu não quero dividir os meus momentos com o meu filho, com o meu namorado, com todo mundo que não me conhece. Eu deixo mais fechado, né? Não precisa todo mundo saber de tudo, né? Então, deixa fechado, deixa aquilo lá mais para seus amigos, etc. Mesmo assim, tem muito comentário que a gente faz em post público. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, no RH das empresas, é muito comum a gente ter pedidos até de demissão. Então, hoje, a gente tem comentários, por exemplo, racistas, que são inadmissíveis. E se um colaborador nosso faz um comentário racista em uma mídia social, e isso muitas vezes isso tem uma repercussão negativa muito alta e as pessoas se mobilizam, a mídia social, as pessoas se mobilizam para comunicar ao empregador e pedir a demissão dessa pessoa. E essa demissão muitas vezes acontece. Então a gente vê vários casos disso, né? Então a primeira dica que eu dou é não seja essa pessoa, não seja racista, não seja homofóbico, não tenha comportamentos errados. Mas, se às vezes você acha que você poderia ser mal interpretado, você não é assim, mas você poderia ter um comentário mal interpretado, não faça, né? É melhor não fazer, enfim, porque realmente as pessoas olham e veem isso, e veem essa pauta e pessoas podem se sentir ofendidas. Então, não faça coisas que podem dar margem de interpretação errada, tá? Então é melhor, na dúvida, você acha que alguém vai se ofender com aquilo? Não faça. Guarda pra você. Guarda pra você. Quer dizer que eu não posso me posicionar? Você pode se posicionar, você deve se posicionar, mas se posicione sempre com ética, se posicione com bom senso. Lembre que empresas são empresas são plurais, são diversas. Então, ao contrário de amigos, que a gente escolhe quem é nosso amigo, quando a gente fala de diversidade nas empresas, você vai trabalhar com todo tipo de gente lá. Você trabalhar com o eleitor do Bolsonaro, você trabalhar com o eleitor do PT, você vai trabalhar com gente que tem muito dinheiro, você trabalhar com gente que tem pouco dinheiro, você trabalhar com gente que tem uma formação acadêmica maravilhosa, você vai trabalhar com gente que tem uma formação, não tem formação acadêmica nenhuma, nunca colocou o pé na escola. E você tem que saber lidar com esse tipo de pessoas, e essas pessoas que vão estar em posições tanto de te contratarem, como depois de te ajudarem na empresa. Então é importante você mostrar isso, que você sabe navegar sem ofender ninguém, com muito respeito, etc. E ser mais profissional, né? Porque ninguém, não é que final de semana é final de semana. Você ter bebido litrão no final de semana não quer dizer que você vai ser um profissional ruim. Mas pra quê, né? Pra quê? Pra que ficar exibindo? Pra todo mundo. Deixa pros seus amigos. Fecha seu perfil e deixa isso pros seus amigos, né? Então, eu acho que era isso, Mário, que a gente queria trazer o principal daqui. Eu vou só falar mais uma coisinha que a gente tem tido muitas dúvidas sobre entrevistas virtuais agora, tá? É isso que eu ia perguntar. Surgiu muitas perguntas sobre o novo normal, o novo cenário de entrevistas agora no ambiente virtual com a quarentena. O mais importante, então é mais difícil fazer entrevista virtual. Nem todo mundo está acostumado. Então, as primeiras. A recrutadora, lembra que a recrutadora que vai te entrevistar, e o recrutador, a pessoa que está do lado de lá, está super acostumado. Então, a pessoa que já está. Então, tem até uma peculiaridade: a nossa recrutadora hoje, uma delas, né, chama Thaís, ela entrou na MetLife, ela já entrou, a gente já estava em quarentena, ela nunca foi na MetLife. Nossa. Então, ela é totalmente virtual. Então, é uma pessoa que já está acostumada. Então, lembre-se que do lado de lá é uma pessoa que passou o dia fazendo entrevista virtual, então já está mais acostumado e vocês menos. O que a gente faz? Primeiro, testa a ferramenta, vê se funciona. Então, tem gente que vai te mandar um link, pede para... ela está aqui até aqui no link, a Thaís. Então, pede para testar essa ferramenta. Então, muitas vezes não vai ser Instagram, vai ser Webex, vai ser Zoom. Você tem aquela ferramenta e pede para o recrutador, para a pessoa que marcou, fala assim, será que dá para a gente fazer um teste de 5 minutos antes? Ajuda muito, porque tem que ver se vai dar tudo certo. Às vezes você não tem a ferramenta, etc. Faz o teste, faz o download, etc. Funcionou, ótimo, que bom.
garanta a conexão aquele dia, né? Então, quem tem limite de internet em casa, avisa a galera. Gente, hoje eu vou estar falando, não comam todos os nossos dados hoje. Sem videogame, sem live, sem, né, para não, quem não tem dados limitados, né? Ou vai num lugar que tem um Wi-Fi. Tem gente que aproveita e vai numa cafeteria, etc, né? Para fazer num lugar, no casa couto, enfim, tem que fazer. E tenta um lugar quieto, um lugar que vai ser mais. Que você vai ter um pouquinho menos de barulho. Ah, isso quer dizer que tem que ser silencioso? Não. As entrevistadoras, a gente já está acostumado hoje, que eu estava aqui dando lá, não sei se vocês perceberam, tocou a campainha e eu nem fui atender, né? Porque acontece, né? Agora eles tocam campainha quando entrega alguma coisa na porta, você não precisa atender. Mas vai ter cachorro latindo, vai ter criança, tudo bem. Tenta avisar o pessoal em casa que você vai estar fazendo uma entrevista. Mariana, você congelou para mim, tá? Ai, meu Deus. Só dando esse exemplo que imprevistos Mas acontecem. você me ouve? Eu te ouço super bem, Tá. mas congelou a sua vista. Não sei se para todo espaço mais vazio e peço a colaboração de todo mundo da casa. A gente sabe que nem, né, vocês são jovens, não moram sozinhos, moram com pai, mãe. Pede uma colaboração da família para avisar que você vai estar numa entrevista e para te darem um pouquinho de paz e sossego naquele momento, né? Olhem para... Vocês podem deixar o currículo do seu lado para te ajudar, mas olhem para o... Mantém contato visual com a câmera, né? Então já ajusta a câmera. Eu gosto de entrar um pouquinho antes, porque a gente fica muito ruim na câmera, né? Então dá uma olhadinha para ver como é que tá a iluminação, etc. E se acostuma um pouco, porque é estranho, a gente nunca tá igual na câmera. E ser objetivo, né? Infelizmente tem menos quebra-gelo e ser bastante objetivo. Bom, Mari, tô aqui vendo que congelou. Tô congelada, mas eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Legal, perfeito. Então, acho que essas são as dicas de entrevistas virtuais que a gente tem. Testar a ferramenta, garantir a conexão, pedir um pouco de paz e tranquilidade em casa e se preparar antes para ela também, né? Então, ter o seu currículo e lembrar. Vou só aproveitar, tenho mais uma pergunta aqui, que a pessoa menciona, que a Fernanda também, que falou, participou de processos seletivos onde o candidato colocou informações que não eram verídicas, como inglês fluente, na hora de mostrar o conhecimento, deixou a desejar. Isso é uma coisa péssima, então o que a gente está... boa dica também, o que a gente está falando aqui, eu já senti isso, mas eu não tenho muito o que colocar, então eu posso inventar? Não pode inventar. Eu quero falar, pense em coisas que efetivamente você já fez. Mari, a gente... agora sim. Agora voltou. A gente vê. Voltou. Congelou, tentei então, pôr no 4G. Nunca invente, nunca minta no seu currículo. A mentira tem pernas curtas e as empresas pesquisam. As empresas fazem pesquisas grandes, inclusive, né, de referências, etc. Então, não minta. Não é importante falar a respeito do... que você tem inglês, etc. Não precisa, não é necessário. E se for necessário para a vaga, como é que você vai trabalhar numa vaga que tem inglês se você não fala inglês? Então, não coloca. E se as pessoas te perguntarem, você pode falar assim, não, mas eu tenho muito interesse em saber mais, em aprender, etc. Eu faço um curso no Duolingo, etc. Alguma coisa para mostrar que você tem interesse, mas que você não sabe, né? Então, tudo assim, eu já tive, o pessoal pensa que isso acontece com jovem. Eu já fui recrutadora de executivos e já tive situações que falou assim, olha, eu vi aqui que seu inglês é fluente. A gente pode fazer entrevista em inglês? A pessoa fala assim, na verdade, não. Porque a gente faz entrevista em inglês, né? Então, aí uma outra pergunta e se cair a conexão? Excelente pergunta. Isso acontece muito. A gente viu aqui a Mariana, caiu a câmera, né? Então, uma excelente pergunta. O que a gente sugere? Quando você pedir um teste para o recrutador, também pede um dado de contato e coloca o seu dado de contato caso caia. Então, você voluntaria. Você fala, olha, o meu celular, caso a conexão caia, oscila, o meu celular é tal. Ou avisa, se tiver o pai, mãe em casa, irmão, ou se não cair, este é de apoio. Avisa, né, a pessoa que vai ficar lá de antemão e fala, tem algum
celular de contato que eu possa te avisar caso eu tenha imprevisto, isso eu sempre recomendo também pedir, porque mesmo com essa preparação de pegar metrô, acontece de você se atrasar. E aí, se você tem um Sim, dado de contato, ajuda bastante, com tá? certeza. Mari, tem Dani, uma vai pergunta acabar, vai aqui. acabar. A Isso. gente tem 20 segundinhos aqui. Tá bom, tem uma pergunta que eu não respondi para quem é da reabilitação, acho que essa é uma pergunta da casa, tá, Mari? Tá bom. Queria te agradecer muito. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas. E